Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos a divulgação dos dados do chamado novo CAGED, mostrando que o mercado formal brasileiro registrou saldo de 181.140 vagas em março, resultado de 1.608.000 admissões e 1.423.000 desligamentos. A gente já tinha, inclusive, comentado ontem, né, Fausto, que o ministro Paulo Guedes tinha meio que antecipado que os números seriam bons na terça-feira. E de que forma a gente pode analisar esses dados? Porque você mesmo já mencionou aqui mais de uma vez, Fausto, que o CAGED mudou a metodologia. Então, que tipo de análise a gente pode fazer a partir das estatísticas relativas ao mês de março, Fausto? Bem, Glauco, acho que nós temos dois olhares, né? Geração de emprego positivo sempre é um dado importante, no atual cenário que a gente vem vivendo. A gente tem insistido é que a questão do CAGED, ele não é comparável com o CAGED anterior. Então, essa fala de que o mês bateu recorde em relação à série histórica não é uma verdade. O que a gente tem é que, de certo modo, a gente está vendo o mercado formal reagindo. Os dados de março, comparando então com o próprio novo CAGED, por outro lado, chama a atenção o fato de a gente ter gerado menos emprego do que a gente viu no mês anterior, o que coloca ali uma série de questões em relação à própria recuperação, que tanto tem se falado, a tal da recuperação em V. A novidade nesse CAGED, né, nesse dado de março, que é uma questão importante, é a geração de empregos no setor de serviços, ou seja, a gente começa a ver que o setor de serviços, ele também começa um processo de recontratação de pessoas, algo que é bastante relevante para pensar o próximo movimento aí da economia. O que de alguma forma deixa algum tipo de estranhamento é que a gente vê claramente um descolamento entre a geração de emprego do CAGED e todos os indicadores econômicos em geral aí, que de alguma forma estão trabalhando aí como é que a economia está aquecendo ou não. Há muita insegurança hoje do ponto de vista da economia, principalmente por conta da pandemia. Medidas de restrição, de certo modo, foram colocadas por estados e municípios em meio a uma curva de contaminação bastante alta, e agora a gente também já está retornando com essas atividades. Então a gente está no meio de um cenário aí em que a pandemia é um limitador e uma questão bastante importante do ponto de vista econômico. De outro lado, você tem um retornar da economia, até porque, de certo modo, há um processo aí de canseira sobre a questão do isolamento em todos os setores. De alguma forma, as coisas ainda estão muito aquém do necessário. Vamos lembrar também que o CAGED, ele mede empregos basicamente na base formal, ou seja, ele está trabalhando aí com alguma coisa de, no máximo, 50% do mercado de trabalho. A outra metade toda está no mercado informal, que o CAGED não consegue captar. Então, chama atenção também o dado, que eu acho que é sempre bastante relevante nessa discussão do CAGED, que é a abertura dos contratos temporários. Os contratos temporários não eram considerados, ou considerados muito parcialmente, em torno aí de 17% dos contratos temporários, eles estavam ali contabilizados no CAGED anterior, e agora, nessa nova sistemática, você tem a entrada dos contratos temporários, e isso também aumenta aí o número de contratação. Então, olhando aí para os dados do CAGED, a gente vê, de certo modo, menos emprego do que a gente viu no mês passado, uma curva menor, muito menos acentuada do que a gente tinha assistido, de um lado, e de outro, uma série de questões sobre, de fato, até que ponto a economia está mesmo caminhando do jeito que o ministro fala. Claramente o que a gente tem hoje é uma volta aí, olhando para os dados de março, ao movimento normal de crescimento aí de empregos formais ao longo de cada mês. Isso, por exemplo, comparando com o ano passado, aí sim são CAGEDs iguais, né, ou seja, a mesma metodologia, em que a gente perdeu muito emprego ao longo da pandemia.
Agora, Fausto, além dessa inclusão dos empregos temporários ali na conta do CAGED, no ano passado nós tivemos durante 4 meses um hiato em que, na verdade, não foram divulgados números do CAGED entre fevereiro e maio de 2020, né? Alegou-se ali que era a questão das dificuldades inerentes à própria pandemia. Também tivemos a mudança que passou a ser feita ali, que antes as prestações de contas das empresas eram feitas no próprio sistema do CAGED, depois passou a haver recolhimento de dados por meio do e-social. Como é que essa confusão, essa desconfiança em relação às estatísticas prejudica a própria elaboração de políticas públicas voltadas para a geração de emprego, não só do governo federal, mas também dos outros entes federativos? Bem, nós temos 2 problemas aí, né, Glauco? O primeiro problema é que o atual governo ele se utiliza pouco dos dados científicos, os dados que colocam, e aí chama a atenção que ele bota a luz naqueles dados que lhe interessam, né? Nos dados em geral aí que a ciência produz, ele de certo modo questiona muita coisa. O que a gente tem que olhar ali um pouco olhar com mais tranquilidade sobre o que está acontecendo, e ao mesmo tempo a juntar, né, quer dizer, olhar com mais detalhe o conjunto das informações que estão sendo geradas. A gente tem 2 grandes informações de geração de emprego, uma é o CAGED, o outro é a PNAD. A PNAD deve estar saindo aí do IBGE para os próximos dias ali, né, para a gente ver ali um pouquinho o que aconteceu em fevereiro. Há um atraso nas informações em relação ao CAGED e à PNAD, eles olham períodos diferentes, mas olham situações também diferentes. Então, assim, a gente sempre tem que estar olhando os dados na sua composição geral. Por outro lado, a gente também tem que colocar um fato de que o atual momento, inclusive essa discussão de que o censo foi cancelado, a gente provavelmente vai ficar aí com o censo atrasado, nós não sabemos direito com quantos anos, essa discussão agora que o Supremo diz para o IBGE fazer o censo, tudo isso coloca muita insegurança nessas bases de informações que são vitais para o país pensar suas políticas públicas. Seja de um lado para a gente avaliar o que está acontecendo, para as empresas tomarem as suas decisões em relação a tudo que a gente está vendo, seja para a gente poder gerar política pública de alguma forma mais colada com a realidade. A questão das informações é sempre bastante importante, elas ajudam a gente a melhor compreender o que está a realidade e poderia, de alguma forma, tentar intervir nela. O que a gente viu com relação ao CAGED é uma mudança bastante importante de metodologia. Um conjunto, hoje, efetivamente, o conjunto das empresas são obrigados, de fato, a fazer as informações gerais, algo que a gente não tinha efetivamente ali no CAGED anterior. Em especial alguns fatos, né? Eu falo muito dos temporários, porque essa talvez tenha sido a grande mudança. As empresas hoje, por meio do e-social, são obrigadas a fazer essa declaração. Além disso, a gente ainda tem sobreposições de bases de dados que precisam ser corrigidas aí no chamado novo CAGED. A gente ainda vai passar por novas alterações, porque ao longo desse ano, inclusive, a gente vai ver outros segmentos adentrando o chamado e-social, o que também vai alterar muito ali a forma da gente olhar o CAGED. Alterações de base de dados são comuns, acontecem em qualquer sistema de informação. O que a gente só precisa ter cuidado é esse olhar ali que não dá para comparar os alhos com os bugalhos, né? Nós precisamos, de fato, ter um olhar mais cuidadoso, e eu acho que o CAGED ainda carece um pouco desse cuidado. Nós vamos passar aí por um tempo ainda de maturação desse dado, um tempo para confirmação até de que ponto ele está gerando. É por isso que a gente sempre tem muito cuidado nesse momento de falar sobre o CAGED em relação em especial, que é os dados que a gente tinha do ano anterior. Quando se fez a comparação, né, ou seja, quando os 2 dados do CAGED, chamado novo CAGED e o velho CAGED, caminhavam, né, juntos, ou seja, o próprio Ministério publicou algumas curvas mostrando isso, mostrava que o novo CAGED tinha uma geração de emprego muito maior do que você tinha no velho CAGED. As razões são metodológicas, as razões são de informações, mas aos poucos a gente precisa depurar essa informação, esse dado, e que conforme a metodologia vai saindo, a gente vai melhorando. Agora, para isso, é bastante importante que o governo abra direito, dê transparência para a publicação desses dados, algo que ele ainda não foi feito. Quer dizer, o acesso às bases miúdas, as chamadas microdados do novo CAGED, ainda são bastante limitadas, ainda tem muito questionamento sobre a própria metodologia, a consistência desse dado, mas eu acho que isso é um processo que a gente tem que ir caminhando e cobrando transparência cada vez maior do governo.
E Fausto, tem um dado também que eu achei significativo, quem chamou a atenção para ele foi o jornalista de dados Marcelo Soares, que é a questão dos desligamentos por mortes. O mês de março, o número registrado foi mais do que o dobro de março de 2020, quando já vigorava ali o novo CAGED. Foram 10.457 desligamentos de emissões por morte, enquanto em março do mês passado foi 4.884. Então, quer dizer, tem uma diferença muito grande. E aí eu acho que tem dois dados tétricos, na verdade, né, tristes, Fausto, porque, primeiro, esse recorde, né, um número muito grande, mas ainda assim ele está muito aquém, por exemplo, do número de mortes registradas só pela Covid-19 no mesmo mês de março, que foram 62.918 vítimas. Quer dizer, mostra que a doença afeta de fato o mercado de trabalho e também ainda mostra que, na verdade, o alcance limitado do CAGED, que fica ali só no mercado formal e talvez só em parte do mercado formal, Fausto. Glauco, bem, aí esse dado é um daqueles dados que a gente não gostaria nem muito de falar, né? Os dados sobre mortes de trabalhadores é algo que nos assusta bastante, e claramente a Covid aí tem colocado para a gente dilemas muito grandes, né, do ponto de vista de a gente pensar aí o futuro do país. Nós estamos chegando aí nesses dados de 400 mil mortes, é algo bastante assustador, e uma parte dela, óbvio, uma parte importante dela são de trabalhadores, e nesse caso é sempre bom lembrar, né, são trabalhadores que continuaram trabalhando ao longo desse processo, muito provavelmente tiveram pouca capacidade de se isolar, de se proteger contra os vírus, e esse debate eterno aí que o atual governo busca, de certo modo, confrontar, economia versus vida, né? O que não faz o menor sentido. O preço a ser pago pelas famílias, pelas pessoas, é sempre muito alto. Nós estamos falando aí de quase 400 mil famílias que, de alguma forma, perderam seus entes, as pessoas perderam suas vidas, e isso não tem como ser resposto. Quando a gente olha os dados também, por exemplo, em relação ao que aconteceu aí dos registros, né, dos registros de óbito, a gente vê o que foi essa curva da Covid, ela é bastante acentuada. O Brasil, de fato, teve uma quantidade bastante além do número de mortes que a gente tinha visto das médias dos anos anteriores. A pandemia não é uma coisa tranquila, muito pelo contrário, ela é bastante grave, e o Brasil perdeu o controle dela. Enquanto os países, alguns já estão avançando muito rapidamente na vacina, o controle da doença é muito maior, aqui a gente ainda está na casa dos 3 mil mortes por dia. E o mercado de trabalho, inevitavelmente, sofre de várias formas sobre isso. E a pior delas é esse número de trabalhadores que você, de certo modo, perdeu, né? Trabalhadores que morreram, algo bastante assustador. E agora é óbvio também que o dado do CAGED vai mostrar um segmento bastante limitado, porque, de fato, a gente também sabe, pelos outros números com relação à pandemia, uma boa parte das pessoas que perderam sua vida estavam no mercado informal, estavam nas periferias, são os segmentos mais pobres da população. Então, e normalmente essas pessoas fazem parte da estatística que o CAGED não mostra, que a gente vai assistir só lá na PNAD, com os dados principalmente da informalidade, e mesmo os dados daqueles que não estão mais no mercado de trabalho, seja porque são aposentados. Então a gente tem que pensar que uma curva também, vamos lembrar que principalmente antes da vacinação aí dos mais velhos, era uma curva que se morria muito mais gente a partir dos 60 anos, e na outra ponta também pessoas que foram deixando de procurar emprego. Acho que esses são dados que estão colocados para nós, e de alguma forma mostra um pouco o dilema aí que a gente está vivendo, o drama, na verdade, que a gente vive, em que não faz nenhum sentido a gente continuar esse debate sobre vida e economia. Todos os dados internacionais mostram que quem controlou melhor a pandemia volta com essa economia com muito mais pujança, com muito mais capacidade do que esse vai e vem que a gente está vivendo aqui no Brasil. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.